A lei Zodiac Zone foi assinada há 100 anos em Cosmópolis, e as regras são: signos de Áries, Leão e Sagitário só são compatíveis entre si e com os signos de Aquário, Libra e Gêmeos, e vice-versa. Enquanto os signos de Câncer, Peixes e Escorpião só são compatíveis entre si e com os signos de Touro, Virgem e Capricórnio, e vice-versa, sendo estritamente proibido o relacionamento íntimo fora desse padrão. Está proibido ter uma criança que seja incompatível com o signo dos pais. As mulheres que tiverem seu signo com filhos incompatíveis aos seus deverão dar os seus filhos à adoção. Ir contra a lei é estritamente ilegal, e quem desobedecer sofrerá as consequências. Entre. Sente-se. Eu sou a Duquesa de Vales. A minha mãe entrou em contato com Vossa Santidade. É uma honra estar aqui diante da sua presença. Eu nunca imaginei um dia estar aqui. Poucos têm essa oportunidade. Sou muito grata. Qual a razão de estar aqui? Minha mãe deixou grandes oferendas a esse templo. Criança, não me refira ao seu status ou poder aquisitivo. O que busca vindo aqui? Já tenho 28 anos e temo já estar ficando velha para casar. Faz 3 anos que estou à procura de um partido que corresponda às minhas qualidades. Qualidades essas que buscam mais poder ou amor? Eu quero ser boa para minha mãe e honrar os meus antepassados que já sofreram demais com a perda de títulos e riquezas. Criança, demonstra ser muito ambiciosa, ou melhor, parece se importar em ser perfeita demais. Mas isso não será o motivo da sua decadência. Decadência? Como assim? Não conseguirei um marido? Claro que conseguirá. Um ótimo marido que proporcionará estabilidade e segurança. Agradeço imensamente a Vossa Santidade. Minha mãe disse que todas as respostas estariam aqui e vejo que ela não errou em dizer isso. Os deuses me alertam. Eu sou apenas uma mensageira das palavras. Cuidado para não ouvir apenas o que convém. Nosso tempo acabou. Decadência?
Bem, não me importo. O importante é que conseguirei me casar com um bom partido e todos ficarão felizes. Tudo será perfeito. Gaia é a sacerdotisa. Ninguém sabe ao certo o seu passado, até porque as sacerdotisas não têm um passado. Todas elas são mulheres que abandonaram suas vidas anteriores e se dedicaram apenas a receber os sinais dos deuses. Elas fazem uma promessa diante de Zeus, o Deus de todos os deuses, e dedicam o resto das suas vidas a serem mensageiras dos imortais. Gaia está há anos nesse templo, e é muito famosa por acertar tudo o que diz. Mas as suas mensagens nem sempre são claras. Muitas das vezes é difícil de enxergar os sinais. Em troca de fazer esse serviço, ela é tratada com todas as pompas, cercada de oferendas, dinheiro e poder. Mas ela me passa uma sensação de ser desapegada à matéria. Ela tem muita luz e é muito misteriosa. Ela deve ser uma semideusa para ter tanto conhecimento. Ana, já terminou de checar a minha agenda e ver as necessidades da casa? Vou ter uma reunião hoje com uma moça. Sim. Aquiles, lembra quando éramos crianças e fomos ao parque de diversões com os nossos pais? Lembro mais ou menos. Lembro de ter ficado com medo de andar no carrossel e você me disse que ficaria tudo bem. Você era um cavaleiro desde sempre. Ana, você é uma pessoa interessante. Sei que meus futuros filhos terão uma boa educação tendo você como professora deles. Eles vão aprender a prática dos negócios comigo, mas com você, eles aprenderão os sentimentos que necessitam. Ser reservado como eu causa um certo desconforto. Não quero que eles passem por isso. Obrigada por confiar em mim. Estou muito feliz por estar ao seu lado, trabalhando aqui. Aquiles, não se incomoda de se casar sem amor? Amor é consequência. Bem, ela já está aqui. Ah, claro. O seu currículo é muito bom. Estilista, especializado em etiqueta profissional e sommelier. Obrigada, Sr. Colhas. Eu amei sua casa. Que bom que gostou da casa. Eu consegui chegar onde cheguei com muito esforço e dedicação. E eu quero passar esses princípios aos meus futuros filhos. A senhorita é muito bonita. Tem um bom currículo e tem um título de nobreza. Sinceramente, eu acho que outra candidata não será tão boa quanto você. E eu não tenho muito tempo para buscar mais. Vamos firmar o nosso casamento. Para quando, Sr. Colhas? Eu já tenho toda a lista de convidados e tudo esquematizado para o casamento. Me chame apenas de Aquiles. Afinal,
Seremos casados. Bem, eu estava pensando em você assinar o papel da nossa união e já vim morar aqui. E pra que gastar dinheiro com casamento? Aquiles, devemos respeitar o processo da vida. Dinheiro não falta e você não precisará se preocupar com nada. Eu mesma vou organizar tudo. Podemos marcar para essa semana? Pra mim tá ótimo. A Ana poderá te ajudar. Desculpa, mas quem é essa moça chamada Ana? É a minha secretária e também governanta da casa. Diria que ela é uma faz-tudo. Eu gosto de economizar o número de empregados. É bom até para eu ter conhecimento melhor de quem tá aqui dentro. A Ana é bem qualificada. E eu sou uma pessoa que sempre precisa de alguém para me ajudar. Isso faz meu trabalho ficar mais prático. Ah, sim. Bom, aos poucos eu colocaria um toque mais feminino nessa casa. Vamos trazer um pouco de elegância e arrumação a esse lar. Talvez a Ana esteja um pouco perdida na organização. Você saberá ajudá-la mais do que eu tenho certeza. Sei que posso parecer frio, mas... Eu entendo perfeitamente. O amor será construído com o tempo, e eu farei o meu melhor. Com um currículo desses, eu já posso dizer que te amo. Ai, minha cabeça. Ai, que horas são? Que lugar é esse? Finalmente você acordou. Quem é você? Você é o assassino! Você mesmo já respondeu todas as suas dúvidas. O que você quer de mim, seu monstro? Você viu demais, Melissa. Quando alguém vê demais, precisa sumir do mapa. Não me mate, por favor. Eu não vou contar nada pra ninguém. Eu juro. Por qual razão eu contaria? Cala a boca. Se quer argumentar, fale civilizadamente. Por favor, não me mate. Eu não ia contar nada. Eu nem procurei as autoridades pra falar o que eu tinha visto. Por favor. Você deveria parar de ser mentirosa. Acha que eu sou um amador? Eu sei que você entrou em contato com uma pessoa e que relatou o caso. Mas eu nunca liguei pra ninguém. Eu não me botaria em risco. Eu sou taurina. Exatamente por você ser taurina que é teimosa demais pra assumir os seus erros. Abra a boca logo e fala pra quem você ligou. Eu sou apenas uma atriz qualquer. Eu não quero me meter em confusões. Eu quero o nome da pessoa. Você não vai embora daqui até abrir a boca. Espera! Me solta, por favor, me solta! Todas as evidências que eu tentava coletar, ligando os palas à corrupção, eram escassas. Era uma rede de pessoas muito bem articulada e que fazia de tudo para apagar os vestígios. Agora, além de pesquisar fontes, eu tinha que ficar atento ao problema que a Melissa me causou. Depois daquele incidente, eu nunca mais liguei para ela, exatamente para não ser rastreado. Mas eu fiquei sabendo que ela sumiu do teatro em que trabalhava, ou seja, eu precisava ter um cuidado redobrado. Eu precisava achar um plano rápido. Eu precisava de alguém de grande poder que confiasse em mim para que pudesse me acobertar. Então, eu comecei a bolar um plano rápido. O meu salvador seria alguém de dentro do sistema. Alguém muito poderoso e uma presa fácil de capturar. César Pallas, o filho da presidente Helena Pallas. Além de filho da pessoa mais poderosa do país, ainda era juiz. Não havia como ser mais perfeito. Para pôr em prática o plano, eu comecei a pesquisar absolutamente tudo sobre a vida dele. Os gostos, os hobbies, onde trabalhava, quais eram seus amigos, seus relacionamentos anteriores.
Ele era um galinha. Era simplesmente muito fácil de conquistar o Libriano. Ah, eu vou querer essa aqui. Pagamento à vista. Ele era um típico playboy. Valeu, cara. Sabe como é, né? É importante chegar na balada com estilo. Ele era tão popular que nem precisava entrar na fila da boate. Sempre saía com alguém toda vez que ia pra balada. Isso demonstrava que ele não era de manter um relacionamento fixo. Eu precisava atrair a atenção dele a ponto de fazê-lo se apaixonar por mim. Eu tinha que tê-lo na minha mão. Ah, bota na minha conta. Eu vou pagar pra todos os meus amigos aqui. Eu tive uma infância rígida. Minha mãe sempre se gabava de mim para as pessoas, mas quando elas iam embora, ela vinha reclamar que eu deveria me esforçar mais. Ela precisava ter um filho que ela pudesse se gabar. Eu estudei em escola militar. Minha mãe sempre quis que eu fosse uma pessoa disciplinada, para que um dia pudesse assumir um alto cargo do governo. Bom, eu sabia que havia uma tristeza nela por não ter tido um filho leonino. Eu nunca poderia ser presidente como ela. Só leoninos assumem o cargo de presidente. Em vez de ter um filho disciplinado, ela conseguiu ter um filho com ânsia por liberdade. Eu promovia festas escondidas na escola e namorava todo mundo, mas eu não era um burro. Eu sempre soube ser o filho que minha mãe quis que eu fosse. Eu me formei em Direito e assumi o Tribunal de Cosmópolis. Eu sei que minha mãe queria que eu fosse um juiz exemplar. Eu poderia ser isso, mas ao mesmo tempo eu poderia atrair a atenção que eu quisesse pra mim. Por isso, eu faço questão de promover grandes festas, pagar coisas para os meus amigos. Eu quero agradar a todos, eu quero ser amado. Quero ser enaltecido por todos. Quero ser conhecido como divertido. E não uma pessoa entediante como a minha mãe. Como todos sabem, nossa faculdade sempre foi considerada a melhor de Cosmópolis. É aqui que formamos futuros cientistas e educadores. Somente a nossa universidade teve autorização do Estado para fazer uma viagem ao exterior.
O que prova, mais uma vez, que não somos um país isolacionista. Sempre buscamos trazer o melhor ao nosso país, que temos tanto orgulho. Isso nunca aconteceria se nós não tivéssemos assinado a lei Zodiac Zone. Jovens, se orgulhem. Este é o melhor país do mundo, o único que entende que cada um nasce com as suas peculiaridades determinadas. E com a coletividade nós podemos fazer um país mais forte. Chega de uma juventude perdida. Antes da lei nós não tínhamos senso de pertencismo a lugar nenhum. Não sabíamos para o que existíamos. Mas agora, graças a Zeus, nossa sociedade sempre estará em progresso. Agora apresento a vocês o nosso professor de curso de Sociologia, Nicholas Lois. Boa tarde, estudantes. Gostaria de agradecer por apoiarem a minha carreira. Se não fosse a ajuda do corpo docente, do governo e principalmente da presidente Helena Palas, eu não teria conseguido ter a oportunidade de viajar para o exterior. Eu descobri várias coisas interessantes. Eu não gostaria de cortar o professor Lois, mas acho que ele não deveria estragar a surpresa ao falar tudo sobre a viagem. Bom, todos aqui precisam ir para suas respectivas aulas. As provas serão em breve, então foquem nisso. Em breve o professor começará a coordenar palestras por Cosmópolis. E é isso. E isso é tudo. Então quer dizer que esse é o famoso professor Nicholas Lois? Que eu saiba, ele é o único professor desde a lei Zodiac Zone a pôr os pés para fora do país. O que será que tem lá fora? Eu preciso falar com ele. Nicholas, eu sei que você acabou de voltar de viagem depois de um ano fora. Sei que gera um choque cultural, mas dizer que descobriu várias coisas interessantes lá fora. Sabe que está sendo observado e vai ficar para o resto da vida de quarentena. Esse foi o trato que você fez. Saber como era o exterior e, em troca, seria observado para o resto da vida. Isso é uma forma de te proteger de qualquer ideia louca que você tenha aprendido lá fora. Onde a palavra interessante significa bom ou maravilhoso? Que eu saiba, interessante quer dizer curioso nesse contexto. Nicholas, não desperte a curiosidade dos seus alunos. E não use palavras que deem abertura para pensamentos deturpadores. A senhora deveria relaxar mais. Só o fato de eu ter viajado já desperta a curiosidade por si só. Estou falando para o seu bem. O que foi agora? A fama subiu pela sua cabeça, é isso? A sede por conhecimento que subiu pela minha cabeça. Tá certo, eu vou me policiar. Só não esquece de tirar umas férias em família. Acho que vai fazer bem para a senhora conhecer novos lugares. Eu, sendo aquariana, estudante de engenharia da computação, nunca poderia fazer sociologia. Justamente o curso que o professor Nicholas vai dar aula. Aquarianos só servem para criar, programar sistemas e máquinas, nunca para pensar profundamente sobre diversas questões. Não que nós não sejamos interessados, nós simplesmente não podemos, por sermos rebeldes demais. Então, eu devo usar essa minha rebeldia a meu favor, não? Na faculdade, cada aluno tem como obrigação mostrar sua identidade para o inspetor que avalia minuciosamente o curso que o aluno pertence e qual sala pode entrar. Só há uma forma de eu fazer isso: falsificando minha identidade e mudando meu visual toda vez que eu for ver as aulas de sociologia.
para que com o tempo eles não notem que eu entro também nas aulas para aquarianos. É esse o caminho. Ter muitos contatos sempre é uma vantagem. E mais do que nunca, essa era a hora de aproveitá-los. Eu sabia que hoje à noite iria rolar uma festa na casa de César Pallas. E ele convidou praticamente todo mundo da turminha dele. Ele não esconde o que é pra ninguém. Acho que é a forma de afrontar a mãe. Helena Pallas é muito conservadora e paga quantias milionárias para as fofocas a respeito do filho não vazarem para a grande mídia. Obviamente, nem sempre ela consegue encobrir e volta e meia os sites de fofocas postam sobre o novo affair do herdeiro dos Pallas. Um homem bonito, carismático, rico, juiz exemplar e solteiro, filho da presidente do país. Ele é o homem mais desejado de Cosmópolis. Quando vazar na mídia que esse cara tá festejando em vez de ficar de luto pela morte do pai, bem, a opinião pública não vai gostar nada disso. Quer dizer, os leoninos vão odiar. Cara, você tá estiloso. Hora de aproveitar a vida e esquecer os problemas de lado. Não é isso que você diria pra mim, pai? Vamos, senhor Dionísio. Já me perguntaram milhares de vezes onde está o maravilhoso César Pallas. Hoje eu quero me acabar, tão só até sentir cãibra nas minhas pernas e me afogar na piscina. Não antes de capturar essa gostosa na minha frente. Você nunca será meu, não é, César? Nananina, não. Eu sou de todo mundo. Eu me contento com pouco. Eu não sou pouco. Eu sou muito.